Olá amigos, eu sou João Vicente, estou aqui de volta trazendo para vocês um tema, uma fábula. Fábula, calma, não é fábula em dinheiro, não é nada fabuloso, é apenas uma história daqueles fabulistas famosos, como La Fontaine, que era um fabulista francês, como Esopo, que era um escritor grego e também fabulista. O Lobo e o Cordeiro, muito conhecida, né? Diz ele: estava um lobo bebendo água num ribeirão, quando avistou um cordeiro. Cordeiro é um carneiro, né? Que também bebia na mesma água um pouco mais abaixo. Mal viu o cordeiro, o lobo foi falar com ele e de cara feia já foi mostrando os dentes. Como tens a ousadia de turvar a água que eu estou bebendo? Respondeu o cordeiro humildemente: estou bebendo mais abaixo, por isso não posso turvar a água que você bebe. Ainda respondes, insolente? Retorquiu o lobo cada vez mais colérico. Já há 6 meses teu pai me fez o mesmo. Respondeu o cordeiro: nesse tempo, senhor, eu ainda não era nem nascido, não tenho culpa. Sim, tens, replicou o lobo, que estragaste todo o meu pasto, o pasto do meu campo. Mas isso não pode ser, disse o cordeiro, porque ainda não tenho dentes. O lobo, sem mais uma palavra, saltou sobre ele e logo o degolou e comeu. Vejam, a fábula traz um conteúdo fantástico com relação a muitos fatos que ocorreram no Brasil recente e que continuam a ocorrer. O lobo estava bebendo água, estava dessedentando, estava matando a sua sede no ribeirão. O ribeirão é um afluente de um riacho, que depois é afluente de um rio, que depois escoa para o mar, né? Um ribeirão, ele descedentando, matando sua sede, quando de repente lhe aparece um lobo e já veio mostrando os dentes. Quer dizer, a prepotência do lobo já foi tamanha que ele se achou dono do ribeirão. Como tens a ousadia de turvar a água onde eu estou bebendo? Então aparece com aquela história: você sabe com quem está falando? A gente já ouviu muito isso, né? Respondeu o cordeiro humildemente: eu estou bebendo mais abaixo, por isso não posso turvar a água que você bebe. Mais abaixo, todo mundo que conhece um curso d'água sabe que ele escoa para um lado. O lado que ele escoa é sempre para o lado mais baixo. E a água, como ela não sobe, ela só pode descer. O cordeiro estava no lado baixo. E o lobo disse que ele estava turvando a água que estava do lado de cima. Ou seja, levantou uma calúnia ao cordeiro. Está bebendo a água, está turvando a água que você bebe. Eu não posso turvar a água que o senhor bebe, porque eu estou bebendo abaixo, no rio. Ainda respondes, insolente? Ainda tens o tupete de me contestar? Sabes tu com quem está falando? Não é esse o português? Retorquiu o lobo cada vez mais colérico, porque a cólera, a fúria aparente é dos ditadores, né? Tá sobrando isso por aí, tá sobrando fúria por aí de ditadores. Há 6 meses teu pai fez o mesmo. Quer dizer, tu não és o culpado, mas o teu é, e a genética do povo tem que pagar os percalços do que a classe dominante exige. O lobo era a classe dominante, era a fera. E além do mais, o lobo, todos sabem, é um felino. O cordeiro é uma presa do lobo. Ele se alimenta, ele não se alimenta. Aí ele respondeu o cordeiro: ainda responde, há 6 meses teu pai fez o mesmo. O cordeiro disse: não, senhor, eu não era nem nascido, eu não tenho culpa.
Tem sim, porque tu estragaste o meu pasto. O pasto do meu campo. O meu campo, a minha casa, a minha mulher, o meu carro, os meus filhos, o meu. Estragaste o meu pasto. O pasto de um lobo que sequer herbívoro era. Ele é um felino. Ele se alimenta de carne e ia se alimentar do cordeiro. Mas isso não pode ser, disse o cordeiro, porque ainda não tem os dentes. O lobo, sabendo da fragilidade revelada do cordeiro, que ainda não tinha dentes, tão covarde que era, ele saltou em cima do cordeiro, degolou e comeu. Nós temos visto isso com intensidade nos últimos tempos, né? Alguém chega para uma pessoa e imputa uma culpabilidade que a pessoa não tem, arranja testemunhas. Será que nessa época já existia delação premiada? É bem possível, né? Quer dizer, arranjam as testemunhas e começam a arranjar uma forma de eliminar, nesse caso fisicamente, em outros casos eliminar politicamente os adversários. Estás turvando a água que eu bebo, tu estás me perturbando, tu estás dando mau exemplo aos outros cordeiros. Já imaginou se os cordeiros todos do pasto entenderem de fazer a mesma coisa? Quer dizer, eu vou ficar desmoralizado com todo o meu poder de lobo? Respondeu o cordeiro: não tenho, desse tempo, senhor, eu não era nem nascido, eu não tinha culpa, mas o teu pai tem. Porque a tua hereditariedade de classe tem que pagar pela posteridade e pela ancestralidade. Sim, tens, o lobo respondeu, né? Estragaste o meu pasto. Isso está parecido com aquelas coisas lá da Amazônia, quando eles destroem a fazenda, destrói a floresta e se volta para os povos da floresta e diz: vocês estão invadindo a minha propriedade. Ora, quem está invadindo o quê? Né? Mas isso não pode ser, disse o cordeiro, porque eu ainda não tinha dentes. Ele aí demonstrou a fragilidade que o lobo esperava. O lobo era tão covarde que, mesmo sabendo que era felino e o lobo e o cordeiro era uma presa, ele não teve coragem de enfrentá-lo se soubesse que ele tinha dentes. Mas ele temeu: se eu não tenho dentes, diante dessa afirmativa, que fez ele? Foi lá, degolou e comeu o cordeiro. Façamos o possível para que isso não se repita no decorrer da vida. Façamos o possível para que não nos tornemos predadores e os semelhantes se tornem presa. Façamos o possível para que a solidariedade predomine, para que a concórdia reine e para que tudo isso passe. E vai passar. Vai passar, como diria Chico Buarque. Vai passar. É uma questão de tempo. Pode demorar. Posso não assistir, mas tudo isso vai passar. A roda da história não roda para trás, só caminha para frente. Meu muito obrigado a vocês e vamos catar outros fatos para trazer o assuntando para vocês. Hoje nós achamos interessante. Essa foi a ideia de Dona Goreta, a editora. Achou, diz, uma fábula. Eu digo: uma fábula? Isso custa uma fábula. A fábula já se tornou um sinônimo de coisa grande, né? Isso é uma fábula, é fabuloso, é isso, é aquilo. Eu digo: uma fábula. Aí quando eu li, ela passou várias, eu digo: essa daqui está a calhar. Eu e ela discutimos e deu certo. Um grande abraço para todos vocês e até uma outra oportunidade, até um outro assuntando. Tchau, hein?